Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre fundos de investimento imobiliário. Vamos tentar entender como funciona esse modelo de negócios, quais são as vantagens e desvantagens de investir o nosso dinheiro nesse produto financeiro. Para a gente entender um fundo de investimento imobiliário e decidir se isso aqui é uma boa alternativa de investimento ou não, a gente precisa de entender esse modelo de negócio como um todo. Então vamos lá. Lá no passado, um gestor ou uma empresa gestora de fundos, ela tem uma ideia de negócios. Ela vê uma oportunidade dentro do mercado imobiliário e pensa o seguinte, olha, se a gente tivesse um dinheiro em caixa, dava para a gente comprar, por exemplo, esse pavimento nesse prédio comercial, e aí esse pavimento que já está alocado, é um negócio que já está performado, poderia gerar rendimentos interessantes para a gente. Então, esse gestor ou essa empresa que tem vários fundos, ela então vai promover ou ela vai criar um fundo de investimento. E essa criação de um fundo de investimento envolve a emissão de cotas do fundo pela primeira vez. Isso aqui é muito importante. O fundo, ele emite as suas cotas, ele vai a mercado antes de ter o ativo. Ele primeiro precisa do dinheiro no caixa para então comprar o ativo. Então, com essa ideia, com esse prospecto, ele vai a mercado, faz um marketing, vai conhecer grandes investidores e fala, olha, a gente precisa de captar aqui 400 milhões de reais, porque aí a gente vai poder comprar esse ativo comercial, por exemplo, esse pavimento nesse prédio. A gente vai comprar esse pavimento nesse prédio, ele está alugado e ele vai gerar um rendimento interessante para a gente, mas a gente precisa de tantos milhões de reais. O fundo então faz a sua primeira emissão. A primeira emissão do fundo, ela serve para captação de recursos para fazer seus primeiros negócios imobiliários. Então, o fundo emite as suas cotas, as pessoas compram cotas do fundo e ao comprar cotas para o fundo, entra o dinheiro no caixa do fundo e agora o gestor tem a capacidade de fazer seus negócios imobiliários. Então, ele pode ir lá comprar um pavimento num prédio comercial, ele pode comprar um shopping, ele pode comprar uma carteira de loteamentos, ele pode comprar terras agrícolas, ele pode comprar um hospital, ou seja, ele vai fazer negócios dentro do mercado imobiliário seguindo o seu prospecto que foi publicado lá para captar os investimentos iniciais, a fim de promover rendimentos periódicos, rendimentos mensais, trimestrais, anuais para o cotista. Então, nessa hipótese que a gente está tratando aqui, que o fundo foi lá e comprou uma laje, um pavimento inteiro num prédio comercial, e esse pavimento inteiro já estava alugado para uma grande empresa. Essa empresa vai pagar locação para o proprietário, que é o fundo, e aí a cada período combinado, o fundo vai distribuir os rendimentos para os seus vários cotistas. E aí, obviamente, antes de distribuir esses rendimentos para o cotista, o gestor do fundo cobra uma taxa de administração. Ele está administrando o dinheiro de todas aquelas pessoas, todos aqueles cotistas, e o fundo cobra para administrar o dinheiro de todas aquelas pessoas, por exemplo, 2% sobre o valor que recebe. Então, a gente está locando esse pavimento comercial por tantos mil reais, eu recebo esse dinheiro no meu caixa, cobro a minha taxa de administração e depois eu distribuo os rendimentos para os cotistas conforme a proporção de cada cota. No modelo mais comum dos fundos de investimento imobiliário, o regimento do fundo não permite resgate da cota. Uma vez que a cota foi emitida e comprada por uma pessoa dentro do mercado, lá na emissão inicial, essa cota ela não volta mais para o fundo. O fundo emitiu essa cota e ele não faz o resgate da cota. A cota não volta para o pool inicial. O que isso quer dizer? Que a pessoa que comprou essa cota, ela passa, se ela quiser sair, se ela não quiser mais fazer parte do fundo, ela passa agora a ter que negociar essa cota no mercado. Os fundos de investimento imobiliário, normalmente, ou eles são um produto de balcão, isso quer dizer que eles são negociados por bancos, os gerentes comerciais, o gerente da sua conta lá no Banco Itaú, ele tem vários produtos para te oferecer como investimento e um desses produtos é um fundo de investimento imobiliário, ou ele é um produto de bolsa. E, na verdade, a maioria dos fundos de investimento imobiliário eles são produtos de bolsa, ou seja, eles são negociados por meio da B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. E então você vai acessar a sua corretora de investimento, você acessa o home broker e lá você pode negociar os fundos de investimento imobiliário. Mas olha só, a maioria dos fundos não permite o resgate, a cota não volta para o fundo. Então, quando você quer sair do negócio, você precisa de comercializar a sua cota com outra pessoa. Você tem uma cota de participação nesse fundo e se tiver uma outra pessoa querendo comprar essa cota de participação, você pode
vender para essa outra pessoa livremente. Olha só, aqui a gente tem a nossa primeira irracionalidade no mercado de fundos de investimentos imobiliários. Porque o que acontece na maioria dos casos? E eu sugiro que você faça essa busca para entender se isso aqui que eu estou falando é verdade. Imagina aqui que eu tenho nas mãos um ativo que vale 100. Ou seja, o meu fundo de investimento é proprietário de um ativo que vale 100. Ou a gente, usando a terminologia para o mercado de fundo de investimento imobiliário, o valor patrimonial do meu fundo de investimento imobiliário é de 100. E eu vou emitir aqui 10 cotas. Vão haver 10 cotistas. Se o mercado fosse 100% racional, se a gente vivesse dentro de uma lógica da matemática pura, cada uma dessas cotas valeria 10, porque 10 cotas de R$10 seria igual ao valor patrimonial do fundo, 100. Só que o que acontece na maioria dos casos, e é uma irracionalidade no mercado financeiro, é que a hora que a gente soma o valor individual de cada uma das cotas e encontra o valor de mercado do fundo, é muito comum que o valor de mercado do fundo seja superior ao valor patrimonial do fundo. Então é como se o fundo tivesse um valor patrimonial de 100 e se a gente olhasse para o mercado e somasse todas as cotas que estão sendo negociadas diariamente, a gente tivesse um valor de mercado de 103, 105. Ou seja, o mercado lá está negociando cotas num valor superior ao valor do que o fundo tem. Então é como se você estivesse pagando mais por um ativo que vale menos. Isso aqui é uma irracionalidade muito comum no mercado de fundos imobiliários. O valor patrimonial é um e o valor de mercado desse fundo é outro. Ou seja, quando você entra para um fundo, você acaba pagando mais caro do que aquele fundo vale. E aí, além disso, sobre esse valor, você ainda vai pagar a taxa de administração do gestor do fundo. Eu estou pontuando isso aqui porque algumas pessoas falam que a cota é mais cara do que o valor patrimonial porque o gestor está fazendo negócios, ou porque a cota está se valorizando, ou porque o mercado está crescendo. E aí, assim, claro, pode ser que você esteja no mercado promissor e que aquele patrimônio foi comprado por um valor muito baixo, e aquele mercado daquela região ali cresceu exponencialmente, vale muito mais do que o valor avaliado pelo fundo, Mas normalmente, esse ponto aqui, das cotas valerem muito mais do que o patrimônio, é uma coisa que acontece pelo mercado, é uma coisa que acontece pela negociação das cotas lá no mercado. E aqui é um ponto interessante que a gente precisa frisar a respeito da tributação dos fundos, que é uma coisa muito interessante. Atualmente, os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário, aquilo que você recebe mensalmente, trimestralmente, anualmente por ser cotista do fundo, o fundo faz seus negócios e distribui para os seus cotistas, esses rendimentos atualmente, eles são isentos de tributação. Está correndo no nosso Congresso uma proposta de reforma tributária e o relator avisou que vai manter, mesmo que a nova reforma tributária passe lá, modificando o sistema do imposto de renda, o relator disse que vai manter isento. Não vai cobrar imposto de renda sobre os rendimentos que você recebe lá do fundo de investimento imobiliário. A lógica por trás disso é porque o fundo já paga imposto de renda. Então, como já está pagando lá na fonte, já está cobrando na empresa os rendimentos, quando distribui para a pessoa física, quando distribui para os cotistas, não tem necessidade de cobrar. Beleza, isso aqui é um ponto. Mas na negociação das cotas, você comprou uma cota, você passa a ter direito aos rendimentos futuros, mas quando você vende essa cota por um valor maior, na negociação das cotas, sobre a valorização das cotas no mercado, aí sim incide imposto de renda mais ou menos de 15% sobre a diferença entre o valor que você adquiriu e o valor que você vendeu. Aqui é devido ao imposto de renda. Então, se você recebe os rendimentos, você é isento de imposto de renda, mas se você negocia as cotas, aí sim você precisa pagar o imposto de renda. Existe aqui ainda uma outra questão que é importante a gente discutir, que é a respeito da taxa de performance. O fundo, lá quando faz sua emissão inicial, ele escreve seu prospecto, escreve os documentos do fundo, qual que é o regimento, o que vai acontecer. O fundo, na maioria dos casos, eu estou tratando aqui do modelo mais comum dos fundos de investimento imobiliário, o fundo elege um benchmark, elege uma referência de mercado. Ele fala o seguinte, olha, o nosso benchmark aqui vai ser, por exemplo, o CDI. E ele usa isso para justificar o seguinte, se a gente conseguir te promover um rendimento superior ao nosso benchmark,
Eu quero cobrar de você que é cotista, eu quero cobrar de você porque eu estou fazendo um bom negócio com o seu dinheiro, eu quero cobrar de você aqui uma taxa de performance. Então, um modelo muito comum para os fundos de investimento imobiliário é o seguinte: cobra-se 2% de taxa de administração, que a gente tinha discutido lá atrás, e cobra-se 30% de taxa de performance. Então o gestor elege um benchmark, por exemplo, IPCA mais 6%, e se eu conseguir te promover rendimentos superiores a esse benchmark, eu vou cobrar 30% sobre o que exceder, uma taxa de performance. Eu estou atingindo uma performance acima de mercado. Então o gestor fala que vai cobrar uma taxa de performance. Por entregar uma performance boa, eu vou cobrar 30% da performance que eu estou te entregando. Isso aqui é um modelo muito comum. O negócio dos fundos imobiliários continua sendo bom, porque você está tendo acesso a uma carteira de imóveis de uma qualidade muito superior aos que você teria acesso com o seu capital próprio. Tem uma pessoa lá que é muito boa em negócios imobiliários, que é o gestor do fundo, mas isso aí não é tão barato assim, né? Ele te cobra 2% lá na entrada de todos os rendimentos, e se os rendimentos forem bons, ele ainda te cobra mais 30% sobre os rendimentos. E para fechar o vídeo aqui, a gente precisa discutir a ideia sobre a análise de risco do fundo. Muitas pessoas entendem esse produto, o fundo de investimento imobiliário, como sendo um produto de renda fixa, ou mais ou menos como sendo um produto livre de riscos. E não é bem assim, não dá para entender um fundo de investimento imobiliário como sendo um produto livre de riscos. Não dá para entender, olha, eu vou comprar cotas de fundos e eu vou receber essas cotas como sendo minha fonte de renda passiva. Isso aqui vai ser a minha aposentadoria pelos próximos anos. A gente não pode ter essa interpretação tão simplista, porque o fundo ele faz negócios no mercado imobiliário. E como a gente já sabe, dentro do mercado imobiliário, a gente está sujeito às diversas variações. Então, por exemplo, um dos negócios que esse fundo pode estar fazendo é adquirir carteiras dentro de loteamentos. E a gente sabe que as carteiras de loteamentos elas oscilam. Pode ser que tenha épocas em que a inadimplência é maior. Ou, na verdade, a gente não consegue nem analisar qual que é a saúde da carteira, porque o fundo não nos fornece esses dados, qual que é a saúde da carteira de recebimentos do loteamento. Ou então, esse fundo pode comprar um shopping comercial. Em 2020, a gente observou uma altíssima vacância dos shoppings. As lojas que estavam proibidas de abrir, elas tiveram muitas vezes fechar para sempre. E aí então aqueles imóveis que antes eram sempre alugados, eles passaram a estar desalugados, passaram a estar disponíveis. Usando a terminologia dos fundos de investimento imobiliário, a taxa de vacância é alta. Os imóveis passaram a estar vazios. Ainda existe uma outra hipótese de risco para o fundo de investimento imobiliário. Se esse fundo, por exemplo, adquire um shopping, pode acontecer alguma coisa na região, uma mudança de vetores econômicos, e aquela região ali onde o shopping está inserido deixa de ser comercialmente atrativa. As lojas preferem se instalar em outro lugar dentro daquele município. Então a gente não pode olhar simplesmente para o fundo de investimento imobiliário como sendo um produto livre de risco. A minha sugestão para você aqui nesse vídeo é que, se você quer investir dentro do mercado de fundos de investimento imobiliário, eu sugiro que você analise os documentos do fundo. Cada fundo de investimento tem um site. Lá nesse site tem documentos. Tem ali, além dos documentos de performance, qual que é a rentabilidade da cota, qual que é o rendimento que distribui por cota, o que é muito interessante. Tem também ali documentos sobre qual que é a atividade do fundo. Quais são os ativos que o fundo compra, quais são os históricos desses ativos, se esses ativos estão alugados ou se eles estão desocupados, qual que é a taxa de vacância, qual que é a taxa de inadimplência, quais são as perspectivas para o fundo. Eu recomendo que você analise esses documentos para decidir se aquilo ali, onde você vai pôr o seu dinheiro, onde você vai se associar, né, onde você vai se tornar cotista, é de fato um bom investimento. Não dá para a gente generalizar e falar que todos os fundos de investimento são bons. Da mesma forma que não dá para a gente generalizar e falar que todos os fundos de investimento são ruins. Eu sugiro que você analise esses documentos. E aí, uma das minhas principais sugestões para você analisar nesses documentos lá do fundo que você quer aportar é comparar o valor de patrimônio com o valor de mercado. Comparar se aquele fundo está barato ou está caro. E aí, se por exemplo você encontrar uma hipótese em que o valor do patrimônio é muito abaixo do valor de mercado, ou seja, é um fundo muito barato, tente entender por que o mercado não está gostando desse fundo, por que as pessoas não estão negociando tanto as cotas desse fundo. Pode ser, por exemplo, que é um fundo que tem um shopping numa região em que a vacância é muito alta, ou seja, não é interessante se associar a esse fundo. Mas a minha sugestão para você é que você analise os documentos do fundo.
Não generalize em que todos os fundos são bons ou que todos os fundos são ruins. Beleza, meus caros? Eu espero que tenha ficado claro aqui para você o que é um fundo de investimento imobiliário e espero te encontrar numa próxima oportunidade.